crianças, voltamos, tá? É o seguinte, tá bem? Vamos recapitular a revolta do Forte de Copacabana, tá? Foi uma rebelião militar, tá bem? Que ela queria impedir, tá certo? A posse de Arthur Bernardes, né? Vocês estão lembrados disso? Pela lógica, né? Vamos dizer assim, pelo plano, o Marechal Hermes da Fonseca, ele assumiria a presidência por um momento, depois ele passaria a presidência para Nilo Peçanha, né? Aí o que é que acontece? O plano seria o quê? Seria que no dia 5, tá certo, de junho de 1922, o que é que aconteceria? Aconteceria uma rebelião de militares, alguns tomariam o Forte de Copacabana e outros, tá, se rebelariam em Niterói, no Rio de Janeiro, e em Mato Grosso, tá bem? O que é que acontece? O Congresso ele vai decretar, quase que não saía, decretar estado, né, de sítio. Os 17 militares, cadetes, né, os 17 cadetes e o civil Otávio Correia, eles vão sair numa marcha, né, pelas praias de Copacabana, por isso que se chama 18 do Forte, vão sair, né, pelas praias de Copacabana, numa marcha, tipo, essa marcha era o quê? Era simbolizando que eles não estavam satisfeitos com a situação, só que aí o governo impede, né? E nesse impedimento, somente 2 sobrevivem, que eu falei para vocês que um foi Siqueira Campos e o outro foi Eduardo Gomes, tá? Siqueira Campos, eu disse ainda que vocês guardassem esse nome porque a gente vai ouvir falar dele agora, tá bem? Então a gente vai para a Revolução de 1924, tá? O líder dessa revolução é o general Isidoro Dias Lopes, tá? Ele vai fazer o quê? Ele vai, tá? Com mais de 5.000 homens, ó, mais de 5.000 homens, ele vai invadir locais estratégicos, tá certo? Em São Paulo. Lembra que o Forte de Copacabana foi no Rio e a revolta de 1924, São Paulo, né? Então, sobre a liderança do general Isidoro Dias Lopes, mais de 5.000 homens vão invadir, né, estrategicamente alguns locais em São Paulo para fazer o quê? Para depor Arthur Bernardes. Esse cara devia ser muito odiado, né? Porque, então, para depor Arthur Bernardes, tá? O que é que vai acontecer? Eles vão ser derrotados, claro, por quê? Porque o governo estava na mão de Arthur Bernardes, tá? Então, vão ser derrotados. Lembre que se eu for comparar, tá? Mas professora, são 5.000 homens, tá certo? 5.000 homens em relação ao poder que o governo tem, tá? De exército, de militares, de força de polícia, ele tem muito mais, tá? Então, são derrotados, tá bem? Então, aí eles têm uma ideia de formar a chamada Coluna Paulista, tá? Eles abandonam São Paulo porque eles pensaram assim: a gente foi derrotado aqui. Se a gente ficar aqui em São Paulo, a gente vai ser perseguido. Olha, estavam em estado de sítio. Estado de sítio é o quê? É quando o país ele não pode, vamos dizer assim, ter os seus direitos democráticos, né? Então, sair à rua não podia mais, a censura estava permitida, né? Então, a polícia podia entrar na casa da pessoa e levá-lo preso, tá? Podia fazer isso. Então, se eles ficassem, tá bem? Eles com certeza seriam presos, né? Então, eles abandonam São Paulo e vão seguir, tá certo? Para o interior de São Paulo, mas não sob a liderança de Isidoro Dias Lopes, e sim agora sob a liderança de Siqueira Campos, tá? Aquele que sobreviveu de onde? Do Forte de Copacabana, tá? Que eu mandei vocês gravarem o nomezinho. Então, Siqueira Campos e Juarez Távora, eles vão se unir, tá? Vão formar a chamada Coluna Paulista, vão abandonar São Paulo, vão para o interior, tá? Partem para o interior. E, saindo para o interior, eles vão ter a ideia de se encontrar, tá? Com outros tenentes que também estavam se revoltando, né? Só que não em São Paulo nem Rio de Janeiro, mas sim lá no sul do Brasil, né? Quem eram? Eles formavam o que a gente vai começar agora de Coluna Prestes. Então, vê só.
eu tenho a Coluna Paulista, que foi um grupo, tá certo, de tenentes que formaram, né, que se formaram em São Paulo. Primeiro de início sobre a liderança do general Isidoro Dias Lopes, depois, tá certo, sobre a liderança de Siqueira Campos e Juarez Távora, tá? Só que como eles foram derrotados, a ideia foi ir para o interior de São Paulo para não serem presos e se encontrar, tá, com um outro grupo de tenentes, tá? A chamada Coluna Prestes, mas antes não tinha esse nome. A gente vai entender por que se chama esse nome, tá? Vê bem. Essa coluna, esse grupo, tá certo, de tenentes, eles também vão ser derrotados em Santo Ângelo, tá? Que fica no Rio Grande do Sul. Eles são derrotados e aí eles têm a decisão, tá? De, vamos dizer assim, de ir subindo, tá? De ir subindo o país. Então, vê só. Quem é que era o líder, tá? Dessa coluna, desse agrupamento de tenentes? Era Luiz Carlos Prestes, tá bem? Luiz Carlos Prestes. Então, Luiz Carlos Prestes, ele tem a ideia de sair do Rio Grande do Sul e vir para o Paraná, ou seja, já é subindo. Deixa eu mostrar o mapa aqui para vocês, vê bem, tá? Deixa eu botar aqui para vocês terem uma ideia. Vê, eles estavam aqui, tá? Então, eles passam por Santa Catarina e eles vão para o Paraná. Estão vendo aqui, ó, para o Paraná, tá? Aqui no Paraná, pode verificar que já tem uma outra setinha aqui, que foi justamente o encontro da Coluna Paulista com os tenentes, tá certo, do Rio Grande do Sul aqui. Quando eles se encontram aqui no Paraná, percebam, tá? Quando eles se encontram no Paraná, eles, tá certo, a Coluna Paulista, junto com a Coluna de Prestes, resolvem colocar o nome de Coluna Prestes, tá bem? Por quê? Porque eles admitiram, tá, que o novo líder seria Prestes, já que ele tá vindo, né, com certo tempo e com muito mais homens do que a Coluna Paulista, tá? Então, tudo bem, resolvido. Por que a Coluna Prestes, ela vai ser, vamos dizer assim, tão requisitada, tá? E tão temida, vamos dizer assim, pelas pessoas que tinham dinheiro, tá? Por quê? Porque eles vão entrar, né, vão entrar em choque com o governo dos cafeicultores, tá? E a oligarquia, ou seja, o que, tá, vamos dizer, a burguesia industrial já vinha fazendo, só que vamos dizer assim, que eles estavam fazendo da maneira dele. Eles eram, tá, um grupo, né, era uma organização político-militar. Por quê? Porque eles estavam ali lutando contra o governo, né? Ó, aqui, ó, lutando contra o governo, tá? Dos cafeicultores e dos oligarcas. Vamos botar na cabeça que eles não estavam lutando contra pessoa de pouco dinheiro, não, tá? Eram coronéis, eram pessoas que tinham muita grana. Então, vê só. O que é que Carlos Prestes ele propunha, tá? Ele propunha fazer o seguinte, vê bem, tá? Vamos para aqui pro mapa, tá? A gente vai ver, ó. Ele saiu daqui do Rio Grande do Sul, tá? A ideia era subir, né? Porque eles foram derrotados aqui. Então, eles, tá certo? Subiram o Paraná, só que aí eles se encontraram com a Coluna Paulista aqui. Aí ele disse o seguinte, opa, vamos entrar, tá? No território do Paraguai, tá certo? Você pode ver que já tá entrando mais aqui um pedacinho, ó, pra gente poder entrar em Mato Grosso sem ser visto, porque a ideia era, se fosse entrar logo em Mato Grosso, podia ser que o governo de lá tivesse esperando eles lá. Ele entrando pelo território do Paraguai, eles iriam entrar de surpresa. Então, dito e feito, tá? Eles vão, ó, entram por Mato Grosso e começam a seguir, tá? Aí vê bem. Quando eles entram num território, tá certo, de Minas Gerais e de Bahia, eles vão confrontar, tá certo, com o governo e vão perder homens, tá? Aqui e aqui. Então, Luiz Carlos Prestes, ele tem uma ideia, como ele perdeu homens lá em Minas Gerais, tá certo? E subindo pro território da Bahia, o que é que acontece? Ele vai pensar, não, a gente já perdeu muito homem aqui, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai pro Piauí, tá? Então, a gente vai subindo, porque tava contra, ó, tá bem? Vê só, né? Tava contra, faz todo esse contorno aqui, ó, tá bem, ó? Vê, ele passa por todo o Nordeste,
tá bem? Por todo o Nordeste, ó, para poder passar no Piauí, tá? Então, essa era a ideia, porque eles não pensavam, tá? O governo nunca não pensava assim, eles vão pro Nordeste, tá? Então, eles foram por todos os estados do Nordeste, por quê? Porque cada tenente, um pouquinho dos tenentes conhecia alguém em algum estado, tá? Em algum território, e aí acampava um certo dia e aí tomavam o tempo de volta, né? Para poder seguir. A ideia era, tá certo, chegar no Piauí. A ideia era essa. E aí, quando chegaram no Piauí para disfarçar, deixa eu botar mais para cá. Quando chegaram no Piauí para disfarçar, eles, tá certo, foram seguindo para Tocantins, para Goiás, para Mato Grosso. Por quê? Porque aqui, ó, em Goiás, tá certo, em Mato Grosso, eles já estavam sendo bastante, vamos dizer assim, perseguidos, tá? Já tinham morrido alguns militares, alguns já tinham sido presos. Então, a última ideia de Luiz Carlos Prestes foi fazer o quê? Foi, tá certo, conseguir refúgio na Bolívia. Tá certo? Aqui, ó, na Bolívia. Por quê? Porque na Bolívia eles iam conseguir asilo político, tá? Então, assim acaba a história da coluna Prestes. Mas a coluna Prestes, para vocês terem uma ideia, tá? A duração foi de 647 dias, tá? 647 dias, ou seja, bem mais do que um ano, tá? Bem mais do que um ano, né? Durou 647 dias e eles, nessas historinhas aqui, ó, que eu mostrei pra vocês, tá? Do mapinha, eles percorreram mais de 20 mil quilômetros, tá? Andando a pé, porque eles não podiam, né? Pegar nenhum carro. Uns de vez em quando pegavam um carro, mas, vamos dizer, não podia alugar um carro, não podia isso. Por quê? Porque se fosse detectado, seria preso, e não somente ele ser preso, né? Seria o grupo inteiro, então não era uma coisa que interessava, tá? Então é o seguinte, vocês já sabem, tá? Que se tiver alguma dúvida, fala comigo lá no privado, estudem, tá? Porque semana que vem começam as nossas provas, então se tiver alguma dúvida, me pergunte, tá certo? Não deixe de perguntar. Cheiro, até a próxima!